E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Último bloco, pessoal. O que vocês estão achando? Muito detalhezinho, né? Muita informação, ó. Anotem tudo direitinho, que no próximo vídeo, depois desse, a gente vai fazer uma revisão, rematando todo o assunto, através das questões do último concurso, tá bom? Então, muita atenção, vamos para o último bloco de informações. Aqui a gente vai falar do que todo mundo gosta de ouvir, né? Da parte de pagamento e de mais algumas especificidades, tá bom? Então eu sempre peço no final, hoje eu vou pedir antes, tá? O canal está com baixíssima visibilidade, então pedi para vocês para curtir principalmente, que é de graça, né? Então tá dando ali uma média de 100, 150 views e 10 curtidas, 9 curtidas. Então, se você curtir, você me ajuda bastante a impulsionar o canal, tá? Se puder compartilhar, compartilha. E se inscreva também para a gente tentar fazer o canal ficar um pouco maior, tá bom? Então vamos para o nosso último bloco aqui, a nossa hashtag 75, vamos para a terceira parte do salário maternidade, com mais um caminhão de detalhes e mais um caminhão de IPC para você ir, ó, anotando tudinho aí. Vamos lá. Renda mensal do benefício. Agora a gente vai falar daquilo que vai para a mão da pessoa, que é aquilo que a pessoa vai receber. Então vamos olhar aqui um por um, tá bom, pessoal? Caso a caso. Vamos lá, ó. Empregada doméstica. O valor correspondente ao último salário de contribuição. Então, repare que cada um vai ter sua própria regrinha, tá, pessoal? Então, empregada doméstica, o último salário de contribuição. Segurada especial, o valor do salário mínimo, mais uma modalidade de segurado, uma espécie de segurado. Seguradas contribuinte individual e facultativa, aqui é a mesma regra para as duas, ó. 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses. Então aqui ele fala o quê? De fazer a média desse período para verificar quanto que a pessoa vai receber. Os outros dois, os próximos dois que a gente vai ver, pessoal, é os mais importantes, que é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado ali, ele requer um pouquinho mais de atenção. Então vamos falar deles aqui. É a segurada empregada e a trabalhadora avulsa, tá? Vou ler os dois e aí a gente vai começar a entender como é que vai funcionar a sistemática e olhar ali as especificidades da renda mensal deles, ó. Segurada empregada. O salário maternidade consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral, não podendo exceder o subsídio mensal dos ministros do STF. Nós vamos falar aqui ponto a ponto. Vamos lá. Trabalhadora avulsa será pago diretamente pela Previdência Social, consistindo numa renda mensal igual à sua remuneração integral, equivalente a um mês de trabalho, não podendo exceder o subsídio mensal dos ministros do STF. Primeira observação, pessoal, vou marcar aqui para vocês, ó, foca aqui no conteúdo. Ó. Renda mensal igual à sua remuneração integral para segurada empregada. Renda mensal igual à sua remuneração integrada equivalente a um mês de trabalho para a trabalhadora avulsa. Como assim renda integral? O valor, a remuneração total dela, tá, pessoal? Aí você vai perguntar assim para mim, mas professor, você não falou que não pode ninguém receber acima do teto do INSS? Do teto previdenciário? E se a remuneração dela integral for superior, ela vai receber acima do teto? Sim, ela vai receber acima do teto. Tá? Em relação a essa questão de ultrapassar o teto, pessoal, nós vamos ter, presta bastante atenção, nós vamos ter duas exceções. Vai ter duas situações que vai ultrapassar esse teto lá do regime geral. A primeira delas está aqui. A segunda delas eu vou apresentar para vocês quando a gente for estudar a aposentadoria por incapacidade permanente. A gente vai ter uma situação lá que vai permitir ultrapassar do teto, tá bom? Então essa aqui é a primeira. Lá quando a gente for na aposentadoria por incapacidade permanente, eu vou comentar isso aqui de novo e a gente vai ver que aquela lá é a segunda situação, tá? E a remuneração integral assim sem limite, professor? Aí a gente cai aqui na segunda parte, ó. Não podendo exceder, não podendo ultrapassar o subsídio mensal dos ministros do STF. A mesma coisa para a avulsa, ó. Não podendo ultrapassar, não podendo exceder o subsídio mensal dos ministros do STF. Então ele traz aqui um limite para pagamento, o valor o quê? Dos subsídios do ministro do STF, que em 2026, que é o ano que eu estou gravando e o ano que nós estamos agora, é de R$ 46.360
R$66,19. Então, está aqui o valor, 46.366,19. Então, esse é o limite que ela está falando aqui, tanto para a segurada empregada, quanto para a trabalhadora avulsa. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Precisa dizer que é IPC? Precisa, importante pra caramba, precisa dizer que você tem que fazer as anotaçõezinhas, pausar o vídeo ali, né? Tem a gente que pausa o vídeo, dá aquela rabiscada, tá? É bom ficar atento e anotar isso aí. Tranquilo? Então a gente remata aqui essa parte de pagamento. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Situações de falecimento. Então, como que vai funcionar nas situações de falecimento? A gente tem uma regrinha aqui também muito importante. Vamos lá, pessoal. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Então, pessoal, se acontece aqui o falecimento do filho e o abandono dele, não tem por que ficar recebendo salário maternidade. Então, o salário maternidade ele vai ser rechaçado. A pessoa vai parar de receber. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando os dois cônjuges, marido e mulher, são segurados ou estão na condição de segurado, quando eles são segurados, tá? Vamos reforçar isso. Se um vier a falecer, o cônjuge sobrevivente vai continuar a gozar o salário maternidade. Ou no período todo, por exemplo, se houver um falecimento durante o parto, ou no período que ficar faltando, para completar o prazo de 120 dias. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Ó. Falecimento da segurada após 40 dias de recebimento do benefício. Como é que vai ficar? O cônjuge sobrevivente vai o quê? Ele vai receber mais 80 dias. 80 mais 40, 120, que é o prazo de duração do salário maternidade. Ok? Ficou claro? Tranquilo? Tá. E como é que vai ser o pagamento? Como vai funcionar a regra de pagamento? Vamos lá dar uma olhadinha nela. Tá? Ela vai vir aqui agora. O pagamento do benefício nesses casos de falecimento deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário, ou seja, para o término daqueles 120 dias. E será pago diretamente pela Previdência Social, durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário. E será calculado sobre inciso 1, a remuneração integral para empregada e trabalhador avulso, que a gente acabou de ver lá, sem novidade. O último salário de contribuição para empregada doméstica, também que a gente acabou de ver. 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurada em um período não superior a 15 meses para a contribuinte individual, facultativa e desempregada, e o valor do salário mínimo para a assegurada especial. Aqui, nenhuma novidade. O que eu tenho que tomar cuidado aqui, pessoal? O cônjuge sobrevivente, ele vai receber diretamente pelo INSS, sem exceção. Então, repare aqui, ó, a empregada e avulsa, que normalmente recebe da empresa, tá? E a empresa faz lá a compensação junto ao INSS, nesses casos aqui, vai receber também pelo INSS, assim como todas as outras categorias que já recebem pelo INSS. Tá? Então, muito cuidado que a regra do cônjuge sobrevivente para a empregada e avulsa é diferente da situação padrão, que vamos falar situação padrão, situação normal, que é quando a pessoa recebe pela empresa e a empresa faz a compensação. Aqui isso não vai acontecer. Tá bom? Ficou claro? Isso é importante, hein, pessoal. Vamos falar de mais uma categoria aqui. A trabalhadora intermitente, né? Uma novidade lá de 2017 que foi instituída lá na nossa CLT. O salário maternidade devido à empregada intermitente será pago diretamente pela Previdência Social e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício. Observado ainda as seguintes regras. Uma dessas regras aqui, que eu vou ler, a gente já até viu aqui, tá, pessoal? Mas repare que o empregado intermitente, ele também recebe pela Previdência Social. Pessoal, todo mundo vai receber pela Previdência Social, exceto quem? A empregada.
A gente já viu isso, que ela vai receber do empregador e vai haver a compensação. Isso foi o último assunto do último vídeo, o último tópico do último vídeo. Qualquer coisa, volta lá e dá aquela conferida lá, tá bom? O salário maternidade, nesses casos, consistirá na média aritmética simples das remunerações apuradas no período referente aos 12 meses que antecederam o parto, a adoção ou a obtenção de guarda para fins de adoção. Então, média aqui, os últimos 12. Na hipótese de empregos intermitentes concomitantes, já vimos essa regra, né? A média aritmética citada no inciso 1 será calculada em relação a todos os empregos e será pago somente um salário maternidade. Então, a empregada no comum, que tem 2 empregos, 3 empregos, ela recebe 2, 3 salários de maternidade. A empregada intermitente, não. A regra para ela é um benefício só. Ele fala que aqui, de eu fazer a média aritmética desses empregos, e com o resultado eu vou pagar esse benefício para ela. Então é mais uma situação diferente e extremamente importante. Eu acho que isso aqui, inclusive, acho que caiu na última prova do INSS. A gente vai ver lá no próximo vídeo. Vamos lá. Suspensão do benefício. A percepção de salário maternidade está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Pessoal, salário maternidade é para a pessoa ficar recebendo e para deixar mais próximo ali, mãe e filho, né? Aproximar a família, fazer elas criarem laços mais rapidamente. Então, se a pessoa está trabalhando, continua trabalhando, não faz sentido que ela fique recebendo salário maternidade. Então, por isso que ele fala que suspende o benefício. Ele perdeu a sua finalidade. Tá? Incidência de contribuição previdenciária. Pessoal, isso aqui bomba em prova de concurso. Bomba. Já vem aqui a setinha e IPC. Importante pra caramba, pra absurdo. Tá? Velhinha, lâmpada piscando, faz o que você quiser. Isso aqui é bomba em prova. O salário maternidade é o único benefício do regime geral sobre o qual incide contribuição previdenciária. Isso aqui bomba em prova, tá? Aqui a gente só tem que tomar um pequeno cuidado. Nós estamos falando da contribuição previdenciária do salário maternidade em relação ao empregado, porque a gente já viu lá atrás, na aula sobre financiamento, lá atrás mesmo, quando a gente estava falando de financiamento, que a contribuição em relação ao empregador, a cota patronal, ela não é devida. Tá? Em relação ao empregador, não tem a incidência de contribuição, mas em relação ao empregado, sim, vai haver. Inclusive, é o único benefício que tem. Vocês não acham estranho cobrar só deles? Os outros não têm. Por que ele tem? Seria o ideal que ele também não tivesse? O que vocês acham? Me diz aí. Eu defendo muito que não incidisse contribuição aqui e fosse igual a todo mundo. Eu acho que seria mais justo. Mas não é o que funciona. Então vamos seguindo, pessoal. A acumulação de benefícios. Esse aqui também é um assunto muito interessante. Isso aqui deixa a pessoa doida. A questão de quando pode acumular, né? A gente tem várias situações de acumulação permitida e acumulação proibida. Vamos lá. Ó. O salário maternidade não poderá ser acumulado com benefício por incapacidade. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso, enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao do término do período de 120 dias. Vamos lá, pessoal, vamos entender isso aqui. Eu não posso, por exemplo, pagar salário maternidade junto com auxílio-doença. Tá? Na aula de auxílio-doença, é o próximo benefício já que a gente vai ver. A gente vai ver que isso não vai poder acontecer de receber esses dois benefícios juntos. Tá? Aqui já dá a primeira pincelada. Então vamos a exemplos para ficar fácil de compreender. Pensa o seguinte, tá, a pessoa lá está grávida, a segurada está grávida. Tícia está grávida. Tá? Tícia fica doente. Ela pode dar entrada no auxílio-doença? Se ela for segurada? Pode dar entrada, não tem problema. Ela vai dar entrada lá e ela está gozando o auxílio-doença dela. Vem o evento parto. O evento parto vai dar direito a ela também ao salário maternidade. O que ele está dizendo aqui? Não pode acumular, não pode acumular. Então o que vai fazer aqui? Eu vou suspender o auxílio-doença e vou implementar o salário maternidade. E aí ela vai gozar o salário maternidade por 120 dias. Passados 120 dias, vai cessar o salário maternidade e se ela ainda estiver doente, o auxílio-doença vai retornar. Então é assim que vai funcionar. Ficou claro? Ah, professor, se ela não estiver doente, aí acabou tudo, vai perder tudo. Perde salário maternidade, perde auxílio-doença, acabou, não tem mais nada.
Tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Só um exemplo aqui para a gente começar a massificar. Então, guarde essa informação. Não posso receber auxílio-doença com salário maternidade. Juntos, não vai poder. Tá? Vamos lá. Segurada aposentada. Olha só que interessante. A segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário maternidade, na forma estabelecida na legislação previdenciária. Aí você vai falar, pô, como assim? Como assim, professor? Aposentada? E se ela for velhinha, vai ter filha, velhinha, evento parto, velha, idosa? Pessoal, pode ser, por exemplo, uma adoção. Então, se ela adotar, ela tem direito ao benefício. Tá? Só como um exemplo aqui. Então, é exatamente isso que ele quer dizer aqui, tá bom? Ele quer garantir o direito, é sempre, pessoal, sempre voltado para a proteção do menor, tá? O salário maternidade é um benefício voltado para a proteção do menor, sempre para proteger, para garantir o menor, tá? Então a legislação é muito preocupada com essa questão do menor de idade. Vamos lá, estabilidade provisória, situação de dispensa arbitrária. Então vamos lá, ó. A Constituição de 88 proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, durante esse período, ela não pode ser mandada embora, preste atenção, tá? Dispensa arbitrária ou sem justa causa. Se ela der causa dispensa, se for uma dispensa com justa causa, ela vai poder ser mandada embora, tá? Então não é porque está grávida que não pode ser mandada embora em nenhuma hipótese, tá? Então repare que é dispensa arbitrária ou sem justa causa. Se a empregada gestante for dispensada sem justa causa, o período de estabilidade no emprego deve ser indenizado pela empresa, englobando os valores relativos ao salário maternidade. Neste caso, não caberá ao INSS a responsabilidade pelos pagamentos, quando a dispensa sem justa causa se der durante a gestação. O que ele está dizendo aqui? Que se ela for arbitrariamente mandada embora nesse período que ela está protegida, tá? Que ela tem a estabilidade provisória, a empresa vai pagar tudo, vai ter que indenizar ela e não vai conseguir compensar o valor no INSS. O INSS não vai fazer a compensação do valor. Como é uma dispensa arbitrária, a empresa vai ficar com todo o prejuízo. Tá vendo, pessoal? Isso é para proteger mais ainda a empregada, evitar esse tipo de coisa. Tá bom? Então a empresa vai pagar tudo e não vai poder compensar o valor lá no INSS. Vamos para mais uma para a gente fechar? Prazo prescricional. Então vamos lá, a gente vai lá na Instrução Normativa 128, que é importantíssimo para a prova. O salário maternidade poderá ser requerido no prazo de 5 anos. Então eu tenho 5 anos para requerer o benefício, a contar da data do fato gerador, que a gente já viu que podem ser vários os fatos geradores, né? A gente tem o parto, a gente tem a adoção, a gente tem o aborto não criminoso. Então, a contar dessas datas, eu tenho 5 anos para requerer o benefício. Se eu não fizer esse requerimento em 5 anos, eu perco esse direito. Beleza, pessoal? Então, a gente termina por aqui. A gente arremata o salário maternidade. Então, foram 3 vídeos. Vamos fazer uma revisão no próximo vídeo com exercícios da última prova do INSS, que tem bastante coisa ali para a gente trabalhar, tá? Eu excluí já a questão que está desatualizada e botei as outras que estão atualizadas. Tá bom? Para a gente arrematar esse assunto e começar o auxílio por incapacidade temporária, que é o nosso auxílio doença. Tá? Gostou? Curte, se inscreva e compartilha. Até o próximo vídeo.